Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, estou aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, sou do Jefa Sorocaba, Grupo Espírita Francisco de Assis. Estou aqui a convite da minha amiga Ivani Lima para fazer a palestra sobre, mais uma palestra na noite de hoje, palestra do Grupo Irmãos Animais Marcel Benedetti. Quero agradecer imensamente o convite da Ivani e a todos que estão nos assistindo agora, no momento em que a palestra está indo ao ar, depois num outro momento, né, já que a palestra vai ficar lá no canal do YouTube e do Facebook do Grupo Irmãos Animais. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, por estarem prestigiando aqui mais esta palestra na noite de hoje. Vamos começar fazendo então a prece de abertura, né, como a gente sempre costuma fazer, né, nas atividades espíritas. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais desse grupo, que eles estejam presentes na noite de hoje, nos envolvendo com muito amor, com muita luz, a todos aqueles que estiverem acompanhando a palestra agora, que recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio e todo amparo que a espiritualidade maior vem nos trazer na noite de hoje. Também pedimos desde já para que todos os nossos irmãozinhos, os nossos animaizinhos, sejam envolvidos com essas bênçãos e com essas luzes, no momento das vibrações à distância, que todos recebam em seus lares tudo aquilo que estiverem precisando para o momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, eu falei aqui de vibrações à distância, e a Ivani sempre comenta aqui com vocês nas lives dela, e eu também acho que já até comentei em outras palestras que eu fiz aqui para a Ivani, da importância da gente estar conectado com o plano espiritual, de nós fazermos a nossa parte, quando fizermos as vibrações à distância. E a melhor maneira da gente entrar em conexão com o plano espiritual é fazendo um evangelho no lar. Por isso que eu escolhi esse tema, Lar com Evangelho, porque nossos irmãos animais, eles podem e devem participar conosco, sim, desse momento de consagração, desse momento em que a gente leva a luz de Jesus para as nossas casas. Então, esse é o objetivo da gente refletir um pouquinho sobre algumas passagens, algumas mensagens que companheiros espíritas deixaram para a gente a respeito do Evangelho no lar, e que muitas vezes a gente acaba esquecendo, deixando passar. A gente faz muitas vezes o Evangelho no lar, mas a gente não se dá conta do que há por trás desse momento, da gente levar a luz de Jesus para as nossas casas. É um momento muito sagrado, tem que ser um momento sagrado em nossas vidas. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões para vocês. Antes, trazendo essa reflexão que é importantíssima. A gente leva a luz de Jesus para as nossas casas, mas o que será que nós estamos permitindo que outras energias, que outras situações adentrem em nossos lares? Eu separei aqui alguns exemplos, dentre tantos que a gente leva para a nossa casa e que muitas vezes não contribuem nada para a nossa evolução. Ali no cantinho superior esquerdo, a gente está vendo ali ícones, né, logotipos de redes sociais. Hoje em dia quase todo mundo, né, tem uma rede social. Aliás, quem está nos assistindo nesse momento no canal do YouTube. O YouTube não deixa de ser uma rede social, um canal de vídeos em que a gente compartilha, né, informações, em que a gente visualiza, né, vídeos de outras pessoas. Quem está assistindo no Facebook também é a mesma coisa. Outras plataformas, né, o Instagram, enfim, tem várias redes sociais. Só que muitas vezes a gente fica pendurado nessas redes sociais vendo bobagens o dia inteiro, fuxicando a vida dos outros, querendo saber como é que está a vida dos artistas. E aí, para isso também, nós temos ali, ó, no lado direito, programas de fofoca. Aliás, à tarde, quem assiste televisão à tarde, TV aberta à tarde, é um festival de programas de fofoca, dos mais variados, um querendo concorrer com o outro, inclusive tem até prêmio, né, qual o melhor programa de fofoca. Eu acho bizarro isso, né? Mas enfim, tem quem goste e as pessoas acabam se deleitando com isso, mas é uma energia que a gente está levando para nossa casa, uma energia que não é lá uma energia muito boa, convenhamos. Na parte inferior esquerda ali, ó, os nossos gloriosos programas de reality shows, em que a gente vê pessoas ali dentro de uma casa, pessoas convivendo com outras pessoas das mais variadas formas, competições muitas vezes apenas com o intuito de dinheiro, né, visando apenas o dinheiro. Enfim, como entretenimento, sei lá, pode até ter a sua validade, mas as pessoas colocarem isso em discussão no dia a dia, né, nos seus locais de trabalho, colocando isso como se fosse algo, a situação mais importante do mundo. Será que esse tipo de energia
é bom para a gente levar para nossa casa, é bom a gente ficar, sabe, compactuando com isso. Outra situação que eu particularmente também não gosto, filmes de terror, de suspense, sabe, é uma energia tão pesada aquilo. Eu se assistir um filme de terror, de suspense à noite, eu nem durmo. Aliás, eu até evito assistir, né? Confesso que eu até gostei mais, né? Quando era mais novo, né? Mas hoje em dia a gente acaba, depois que a gente acaba estudando algumas coisas, né? Entendendo um pouquinho mais de como as energias funcionam, né? Fica meio estranho, né? A gente levar para nossa casa uma energia como essa. Então, são reflexões apenas, tá? Lógico, cada um faz aquilo que lhe convier, aquilo que acha mais interessante. Mas será que vale a pena a gente levar essas energias para nossa casa, cultivar essas energias na nossa casa? Outras situações que também a gente cultiva isso, né? A gente faz muitas vezes sem pensar. Pensamentos negativos, pensamentos perturbadores, que só tiram a nossa paz. Palavrões que a gente fala dentro de casa, muitas vezes na frente de crianças, na frente de pessoas e de idosos, né? É uma energia pesada isso. Fofoca, a gente adora uma fofoca, né? Acho que todo mundo gosta às vezes de ficar fuxicando a vida do outro, de ficar repassando, o que é mais grave, né? Repassando notícias que muitas vezes a gente nem sabe se é verdade ou não e a gente fica ali se alimentando disso. Né? Discussões de todos os tipos, né? Entre casais, entre filhos, pais, enfim. São energias muito pesadas que nós cultivamos em nossa casa e que muitas vezes essas energias precisam ser trocadas por energias mais sutis, por situações que elevem realmente o nosso espírito. E aí, quando as coisas não dão certo, aí a gente vai buscar ajuda na casa espírita. Muitas vezes os animaizinhos acabam sendo reflexos de tudo isso, porque se a gente cultiva uma energia pesada em nossa casa, é lógico que a gente não vai estar com uma energia legal. E não estando com uma energia legal, isso vai refletir diretamente nos nossos animaizinhos, chegando ao ponto, muitas vezes, deles adoecerem por conta desse acúmulo de energias pesadas que a gente está cultivando em nossas casas. É bom deixar claro aqui, acho que a Ivani já. Acho não, com certeza, a Ivani já falou isso várias vezes aqui, eu também falo em minhas palestras. Os animais não ficam doentes no nosso lugar, mas eles podem sim absorver uma energia que está na nossa casa, absorver uma doença que muitas vezes nós também temos, e isso é muito ruim para eles. Então a gente precisa se conscientizar de que se nós queremos uma saúde física para nós humanos e para os nossos animais, a gente precisa cultivar um ambiente minimamente saudável espiritualmente. Agora, quando a gente não cultiva esse ambiente, quando a gente só leva para nossa casa energias negativas, aí a gente não pode reclamar. Reclamar que as coisas não dão certo, reclamar que, puxa vida, né, estou sentindo uma energia pesada na minha casa, né? Por que será? Será que não são essas energias que nós estamos cultivando? Muitas vezes, sem perceber, a gente cultiva essas energias e nem percebe que está se alimentando delas. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão do Evangelho no Lar, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre tudo isso na noite de hoje. Espero que a gente possa, de alguma forma, da melhor maneira possível, permitir que Jesus entre na nossa casa. Será que nós estamos permitindo que o nosso Mestre Jesus adentre em nosso lar? Então, para a gente entender um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, eu sempre falo aqui que o Evangelho no Lar é uma prática mais espírita, ou pelo menos mais divulgada no meio espírita, mas olha só que interessante essa história que está lá no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O primeiro capítulo do livro, O Culto Cristão no Lar, ele diz assim, uma historinha de Jesus, né? Um pouquinho da história de Jesus. Povoara-se no firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e falou com bondade. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. É a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, ou seja, a nossa casa. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? A gente não fala tanto em paz no mundo, para que cessem as guerras, para que parem as guerras. Lógico que tudo isso é importante, tudo isso é necessário. Mas muitas vezes nós estamos cultivando pequenas guerras dentro das nossas casas, pequenos conflitos de palavras, de energias, e que nós não conseguimos nem resolver os nossos problemas dentro de casa. E muitas vezes a gente se propõe a querer resolver ou querer incentivar a paz no mundo. A gente pode fazer as duas coisas, obviamente.
mas que a gente tenha paz dentro da nossa casa. Porque na nossa casa, né, como diz aqui Emmanuel, é o berço doméstico, é a primeira escola, é o templo da alma. E a gente precisa ter isso em mente, que o nosso lar é o nosso templo sagrado. E ele continua, né, Lúcio? Não é Emmanuel, né, Lúcio, que é o autor dessa mensagem aqui do livro Jesus no Lar. Então Jesus, convidando os familiares dos apóstolos, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então Jesus foi o idealizador do evangelho no lar. O primeiro evangelho no lar, quem fez foi Jesus, na casa de Pedro. Então, para vocês verem que o evangelho no lar não é uma prática apenas espírita. Os espíritas falam mais do evangelho no lar? Acredito que sim. Eu não conheço pessoas de outras religiões, muitas vezes, que praticam ou que falam: vou fazer o evangelho na minha casa. Às vezes faz uma oração, né, um grupo de orações, o que tudo é válido a gente levar a luz de Jesus na nossa casa, mas a prática do evangelho no lar, a prática de se escolher um dia na semana para a gente levar essa paz de Jesus para nossa casa, é algo que qualquer um pode fazer. E aliás, nós espíritas, ou aqueles que se dizem espíritas, que estão nos assistindo e que comungam dos ideais espíritas, que a gente faça a nossa parte e leve essa informação para as outras pessoas. A gente fala de tantas coisas por aí, né, às vezes coisas que não têm tanta relevância, tanta importância. Por que não falar sobre a prática do evangelho no lar, sobre levar a luz de Jesus para as nossas casas, né? Não custa nada a ninguém a gente fazer isso. E olha só, a gente às vezes fica pensando: puxa, mas eu vou fazer evangelho em casa, né? Às vezes as pessoas que estão na minha casa não querem fazer, né? Jesus deixou essa recomendação: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Mas então eu vou fazer evangelho sozinho na minha casa? A gente pode fazer evangelho os nossos animais. Eu vou contar uma historinha daqui a pouquinho que aconteceu comigo, né? Uma história minha. Os animais podem fazer parte do culto do evangelho no lar. Aliás, essa imagem aqui é, né, uma imagem muito significativa, né? Uma família ali reunida, né, pai, mãe, filhos e o animalzinho. O animalzinho também está fazendo parte ali do evangelho, né, ao lado de Jesus. Então, o animalzinho pode ser esse segundo integrante, o terceiro, quarto, dependendo de quantos animais a gente tiver em casa. Mas eu não tenho animal em casa. Por que não adotar? Será que não é o caso da gente pensar em adotar um animalzinho para ser parte integrante da minha família? Por que não? Né? Mas ainda que a gente faça sozinho, sem animal, sem ninguém, sozinho nós nunca estamos. Sempre estamos acompanhados dos bons espíritos, sempre temos ao nosso lado amigos espirituais que vão nos ajudar na realização do evangelho no lar. Então, sozinhos nós nunca estamos. Se puder estar acompanhado de um outro familiar ou de um animalzinho, melhor ainda. Mais seres, mais integrantes da nossa família estarão sendo beneficiados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Bom, então, como eu falei, eu separei aqui algumas frases, alguns trechos de livros muito interessantes, todos eles falando sobre o evangelho no lar, autores dos mais confiáveis, né? Eu só faço sempre questão de trazer aqui autores confiáveis, autores que agreguem alguma coisa para as nossas reflexões. O primeiro deles é José Carlos de Luca, no livro Sem Medo de Ser Feliz. Ele conta lá no capítulo 23, até em alusão lá à história, né, de Jesus na casa de Pedro. A reunião do Evangelho no lar é uma ferramenta maravilhosa de enriquecimento espiritual. Jesus gostava de conversar com os amigos, com as pessoas, andando de casa em casa, realizando o Evangelho no lar. Rememoremos essa vivência do Mestre, tendo a certeza de que Ele também estará em nossa casa, para aquela conversa amiga, trazendo o equilíbrio e os ensinamentos fortalecedores. Então Jesus estará na casa de todos nós. Quando a gente acende essa luz em nossas casas, em nossos lares, Jesus está presente nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar terreno. Emmanuel, no livro O Consolador, um livro bem interessante para quem quer estudar um pouquinho da doutrina espírita, recomendo o livro O Consolador, um livro de perguntas e respostas bem semelhante ao livro dos Espíritos. Fala inclusive dos animais, esse livro tem várias questões lá envolvendo os animais no livro O Consolador. Fala de vegetarianismo também, é bem interessante, vale a pena ler esse livro, viu? Na questão 110, Emmanuel fala sobre o Evangelho no lar. A melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter,
A escola poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então a nossa casa, o nosso lar terreno, ele precisa ser sagrado. Ele precisa ser um local onde a gente se sinta bem, onde a gente possa dizer, puxa, a minha casa, o meu lar é o meu porto seguro. E nada melhor, e para que a gente possa fazer da nossa casa o nosso porto seguro, por que não levar a luz de Jesus para os nossos lares? Sheila, um espírito que se comunicou durante muitos anos em vários livros com Chico Xavier, nos traz essa mensagem aqui no livro Luz no Lar. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Então a nossa casa tem que ser esse local sagrado, como nos diz aqui nessa outra mensagem a companheira Sheila. André Luiz, né, conhecidíssimo de todos nós, inclusive sobre os últimos filmes, né, que saíram aí, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e no livro Os Mensageiros tem uma cena lá em que a família faz o evangelho no lar, e está lá reproduzida no capítulo 37. O capítulo é bem longo, conta lá uma história bem, né, da vida daquela família, mas eu separei aqui um trechinho onde a gente possa refletir. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Por isso, o culto familiar do Evangelho é um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, porque o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Essa é uma das imagens, né, do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, em que a família reunida faz ali o Evangelho no lar. Então, a nossa casa, né, como eu disse, tem que ser o nosso porto seguro, tem que ser a nossa fortaleza, tem que ser o local onde a gente se sinta realmente protegido. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, para que o nosso lar seja realmente esse local protegido e abençoado como a gente sempre quer. Mais uma mensagem de Emmanuel no livro Luz no Lar. O culto do Evangelho no lar é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Mais uma recomendação aqui de Emmanuel sobre o Evangelho. Bezerra de Menezes, nosso querido Bezerra de Menezes, médico dos pobres, que até hoje, né, está aí próximo da Terra, né, poderia já ter ascendido a locais mais elevados, mas preferiu permanecer próximo da Terra para nos ajudar, para nos auxiliar. No livro Temas da Vida, psicografia de Chico Xavier, trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, olha, trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família. Todos na nossa família são beneficiados com o Evangelho no lar. Quando eu falo todos, inclusive os animais, porque eles absorvem, às vezes até com uma facilidade muito maior, as energias do Evangelho no lar do que nós. Porque eles são seres desprovidos das nossas angústias, das nossas inquietações, dos conflitos internos que nós temos. Eles são mais acessíveis a essas boas energias. São suscetíveis a essas boas energias e também acabam se fragilizando com energias menos positivas. Por isso que muitas vezes, quando o animalzinho está doente na nossa casa, é um sinal de alerta. Claro, existem as doenças físicas dos animais, que não tem nada a ver com os humanos, só que muitas vezes essa doença física, o start dela, né, o início dela, pode ter sido aquele acúmulo de energias negativas dentro da nossa casa. Pode ter nascido ali, muitas vezes, uma doença física. E muitas vezes essa energia, quem incentivou, quem cultivou, ou quem deu guarida a essas energias, somos nós. Os animais não vão levar uma energia negativa para a nossa casa, de jeito nenhum. Ao contrário, muitas vezes eles até dão uma arejada no ambiente. Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente e com os nossos outros integrantes. Crianças muitas vezes são mais suscetíveis às energias pesadas do Evangelho,
Então, vejam quantos benefícios estão por trás do Evangelho no lar e que às vezes a gente acaba nem percebendo, nem se dando conta. A gente faz Evangelho, muitas vezes de forma até maquinal, e não se dá conta do quantos benefícios estão por trás de levar a luz de Jesus para a nossa casa. Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, também nos alerta, no livro SOS Família. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa, olha só, pernoitar em tua casa. Olha que frase interessante, né? Que impactante isso. Né? Deixar Jesus pernoitar em nossa casa. Que maravilha, né? Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. E o contrário, né? Quando a gente não ora, quando a gente cultiva energias negativas, a gente vai dar guarida, vai dar pernoite, muitas vezes, para um espírito menos esclarecido que pode nos perturbar. Então, não é melhor convidar Jesus para ficar na nossa casa? Quando os corações se unem na fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Vejam só quanto é positivo nós permitirmos que Jesus esteja em nossa casa. A gente não se dá conta disso. A gente só lembra de Jesus muitas vezes na Páscoa e no Natal. O resto do ano só quando o calo aperta, só quando está ali na tampa a situação negativa. Então, fazer o Evangelho não é só para os momentos difíceis. Que a gente comece a fazer Evangelho por conta de uma situação difícil em nossas vidas. Mas quando as coisas melhorarem, que a gente não esqueça de continuar praticando o Evangelho. Ah, eu vou fazer Evangelho só quando estiver numa situação ruim? Não. Quando a situação está boa, aí nós temos que agradecer. É um Evangelho de agradecimento. Podemos fazer um Evangelho de pedidos? Sim. Não é errado fazer pedidos. Não é errado pedir a Deus ajuda, pedir amparo, pedir seja lá o que for. Só que muitas vezes a gente só pede. E a gente se esquece de agradecer. Muitas vezes a gente pede por um animalzinho, para que ele se cure. E aí quando a gente consegue a cura, muitas vezes, por merecimento nosso, por merecimento daquele animalzinho, que às vezes está ali ao nosso lado, para servir de instrumento, para a gente abrir as nossas mentes e começar a mudar os nossos pensamentos. Aí quando as coisas estão bem, não preciso mais. É muito comum a gente ouvir para quem frequenta centro espírita, para quem trabalha em centro espírita, né, às vezes você começa a ver ali as pessoas frequentando e tal, e aí de repente as pessoas somem. Aí quando a gente às vezes tem a curiosidade, né, que não é todo mundo que tem essa, não curiosidade, mas né, querer saber, puxa, né, fulano sumiu, né, se aconteceu alguma coisa, e às vezes a gente acaba conversando com as pessoas, tá tudo bem e tal, nesse momento eu não preciso ir. A gente precisa de tantas coisas no nosso dia a dia, né? Precisa se alimentar, tomar banho, precisa trabalhar, né? Os nossos afazeres. E para o nosso espírito? Nós estamos dedicando, ainda que seja no Evangelho no lar, pelo menos um dia na semana para o alimento espiritual que nós tanto precisamos? Ou a gente só procura ajuda espiritual quando realmente precisa? Quando está tudo bem, não precisa pedir ajuda? Então, o Evangelho no lar, pelo menos, é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, de nós conseguirmos levar a luz de Jesus, conseguimos transformar a nossa casa realmente num santuário doméstico. Eu separei essa figurinha aqui, aliás, recomendo, né, quem está assistindo a nossa palestra online, dá um print da tela, ou procura depois no Google, é uma das primeiras imagens que aparece quando a gente dá lá a busca, né, sobre o Evangelho no lar. É uma figurinha, né, bem representativa, né, 6 quadrinhos aí, bem simples, né, explicando como é que funciona o Evangelho no lar. Por que eu falei para salvar essa imagem? Salva essa imagem no seu celular, salva essa imagem para você transmitir para alguém, para você repassar para alguém que esteja precisando. A gente repassa às vezes tanta bobagem, tanta coisa que não serve para nada, que não acrescenta em nada a vida das pessoas. Por que não deixar essa imagem salva no nosso celular e conversar com alguém que esteja precisando, né? Explicar o que é o Evangelho no lar, a importância do Evangelho no lar. E aí tem esse quadrinho aqui muito simples, né? Olha, bem didático realmente, e que serve, né, para a gente poder transmitir uma mensagem positiva para alguém. Mas puxa, a pessoa não é espírita,
já falei aqui no início da palestra. Quem começou o Evangelho no Lar foi Jesus. E Jesus é a base de muitas religiões cristãs. Católicos são cristãos, evangélicos são cristãos, espíritas são cristãos. Não tem problema nenhum a gente mandar para um amigo que não seja espírita esse quadrinho aí sobre o Evangelho no Lar. A gente não manda nem para companheiros espíritas, quem dirá para alguém que não seja. Porque tem um monte de gente espírita que não faz evangelho. Eu conheço um monte de gente. Às vezes quando eu vou fazer palestra, pergunto, né? Quem faz evangelho no lar, não é assim unanimidade, não. Até, né, fica até triste, né? Quando questionar assim, quando você faz essa pergunta para as pessoas, né? Você vê que a maioria ainda não faz. Então, que a gente faça a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui hoje, né? Transmitindo aqui um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho de como é que funciona o Evangelho no Lar, como é que a gente pode implantar o Evangelho no Lar em nossas casas. E aí eu vou contar uma experiência minha, que acho que é muito mais válido, né, a gente falar das nossas experiências do que falar dos outros, né? Vou falar da minha experiência com o Evangelho no Lar. Eu comecei a ser espírita em 95. Comecei frequentando um centro espírita aqui em Sorocaba, o Centro Espírita Emmanuel, eu e meu pai. E toda semana tinha uma senhorinha lá que falava sobre o Evangelho no Lar. Tinha lá todo o trabalho, né? Fazia-se preces para várias coisas, tal, enfim, é um trabalho magnífico, fantástico. E um dos itens, né, era sobre a importância do Evangelho no Lar. E toda semana aquela senhorinha ali falando, explicando, enfim, deixando claro, né, sobre a importância do Evangelho. Passou uns 6 meses, mais ou menos, que nós estávamos já frequentando o centro. Aí eu virei pro meu pai e falei, viu, vamos começar a fazer Evangelho em casa. É importante fazer Evangelho. Na época, né, ainda, né, 96, eu tinha 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 6. Tinha 16 para 17 anos. Então, obviamente, não era casado, né? Morava com os meus pais. E minha mãe e minha avó não queriam nem saber de fazer evangelho. E aí, o que nós fizemos? Começou eu, meu pai e uma cachorrinha. Essa que está na foto aí, a Cherry. Ela é a nossa cachorrinha da época. Morreu com 16 para 17 anos. Nessa época ela tinha 7 anos. Começou nós 3. Num quartinho do fundo de casa e tal. Vamos lá, acho que quase um ano fazendo evangelho, só lendo. A gente pegava o Evangelho segundo o Espiritismo e só lia, porque a gente ainda não tinha tanto conhecimento assim, tanto entendimento para fazer comentários, né? Enfim. Então a gente estava ali estudando, fazendo evangelho, fazendo a nossa parte. Passou-se um ano, minha mãe, minha avó, não querem vir aqui, fazer evangelho aqui com a gente e tal. E aí ficamos durante vários e vários anos fazendo evangelho. Aí veio a Cherry, vieram outros animais, enfim. Mas tudo começou, eu, meu pai e uma cachorrinha, fazendo evangelho no lar. Então essa é a minha experiência muito valiosa de quando eu comecei a fazer evangelho no lar. E aí eu trouxe aqui, né, algumas explicações, né, algumas reflexões de como fazer evangelho. Puxa, não sei como é que faz. Então não tem desculpa, vamos lá aprender a fazer evangelho. O cultivo dos bons pensamentos satura o ambiente doméstico de boas vibrações e facilita a presença dos benfeitores espirituais, que trazem amparo e inspiração necessários para superar as dificuldades que porventura surjam na nossa vida. Quando a gente pergunta por que fazer evangelho, esse é um dos motivos. Essa frase aí está num livretinho da FEB, Federação Espírita Brasileira. É uma campanha da FEB, um livretinho que hoje em dia eu não sei se eles estão publicando ainda, mas tem o arquivo digital, dá para baixar na internet, que é uma campanha, né, uma campanha permanente da FEB, né, que ela faz essa divulgação nas casas espíritas, que é o Evangelho no Lar e no Coração. Então, cultivar os bons pensamentos é a premissa maior do Evangelho no Lar. Então, por que fazer Evangelho? Né? Quais as orientações que a gente deve seguir? Escolher um dia e um horário na semana em que seja possível, né, a presença de, se não todos, ou pelo menos a maior parte dos familiares. Se não for possível que todos estejam presentes, né, nada impede, como a gente já falou, de fazer sozinho entre aspas, porque sozinho nós nunca estamos. Então é importante ter essa disciplina de escolher um dia e um horário na semana. Não esquecer nunca que nós estamos sempre acompanhados desses benfeitores espirituais. E por isso que é importante que a gente escolha um dia
em um horário na semana porque eles têm outros trabalhos, eles têm os outros afazeres deles. Quando a gente se propõe a fazer evangelho no lar, uma equipe espiritual é destinada para a nossa casa. E aí aquela equipe estará lá sempre, por exemplo, vou fazer evangelho toda segunda-feira, 9 horas da noite, né, que é mais ou menos o horário que a gente está no ar agora. Então toda segunda, 9 da noite, eu vou fazer evangelho na minha casa, toda segunda, às 9 da noite, uma equipe espiritual vai estar lá na minha casa. Se segunda-feira, às 9 da noite, for o melhor dia da semana, que a gente sabe que ninguém vai sair de casa, ninguém vai chegar na nossa casa, que nada vai tirar a nossa atenção. Porque não adianta, por exemplo, eu querer fazer evangelho no domingo à tarde, sabendo que domingo à tarde eu gosto de assistir futebol. Então, vamos escolher um dia e um horário em que a gente possa estar de corpo e alma dedicados a isso. Não adianta escolher um dia na semana que, puxa, talvez esse dia não consiga fazer toda semana. Então, o ideal é que a gente escolha um dia e um horário que não vá atrapalhar os nossos outros afazeres. Então, essa disciplina é muito importante da gente ter. Podemos, durante o evangelho, colocar ali um copinho, uma jarrinha de água para ser fluidificada. Apesar da fotinho ali estar uma mão em cima da água, não necessariamente a gente precisa colocar a mão sobre a água. A gente pode deixar ali a garrafinha tampada, destampada, um copo d'água, enfim, não importa. Né? Eu já ouvi muita gente falando, não, tem que deixar destampada a água. Não precisa. Né? A energia vai entrar com a garrafa fechada, com a jarra fechada, não importa. E pedir aos amigos espirituais para colocar ali sobre aquela água os remédios que sejam necessários para cada um de nós. Se for uma garrafa comum para todo mundo, né, que seja um remédio comum para a família. Se tiver alguém doente em casa, a gente pode separar ali uma garrafinha, um copinho de água e pedir para que seja colocado especificamente naquele copo, naquela jarra, naquele pote, né, o remédio espiritual que seja necessário para aquele integrante da família. E lembrando que tudo isso pode ser feito também para os animais. Tá? Tudo que eu estou falando aqui de evangelho no lar, incluímos os nossos animais também, tá? Para a prática do evangelho, para a fluidificação da água, né? Sem problema nenhum. Os animais fazem parte da nossa família. Então eles também são parte integrante de tudo isso. Como é que a gente inicia o evangelho? Inicia com uma prece, Pai Nosso, né? Que normalmente é a prece mais conhecida de todos. Pode ser a prece de Caritas, que é uma prece genuinamente espírita, ou com uma prece de preferência de alguém, a oração de São Francisco, sem problema nenhum. Fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, espíritas, né, recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode-se fazer comentários breves sobre o texto. Quem não for espírita, quiser fazer com a Bíblia, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ou mesmo quem é espírita, quer fazer com a Bíblia, não importa. São as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho que são necessárias ali em nossa casa. Pode-se fazer vibrações ali pelo lar, pelas pessoas que estão ali, onde o Evangelho está sendo estudado, pedir por amigos, parentes, familiares. A gente pode fazer esses pedidos também para que a equipe espiritual leve essa luz de Jesus também para a casa das pessoas, para aqueles que estão necessitados, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas doentes, enfim. É um momento em que nós podemos fazer vibrações pelo nosso lar. Nunca suspender o evangelho em virtude de situações inesperadas, visitas, enfim. Por isso que é importante a gente fazer num dia e horário que a gente sabe que ninguém vai perturbar a gente. Se acontecer de alguém chegar na nossa casa, se for possível, lógico que tudo com bom senso, convidar a pessoa para participar do evangelho, por que não? Se não for possível, você vê que é algo que não vai ser legal, que nós mentalmente, peçamos aos nossos amigos espirituais que estejam, sei lá, no dia seguinte, ou assim que a visita for embora, né, mas para que a gente não abandone o Evangelho, não deixe de fazer o Evangelho. E outra recomendação importantíssima, que nós não transformemos o nosso Evangelho no lar numa reunião mediúnica. Um trabalho mediúnico é feito dentro de uma casa espírita, de um centro espírita. Né? O Evangelho no lar não é momento para receber espírito, não é momento para fazer vocações, esse tipo de coisa é o centro espírita que faz. Ah, mas e se tiver na minha casa alguém que tenha mediunidade um pouco mais ostensiva e aparecer alguma coisa ali? Os mentores espirituais, os nossos benfeitores, eles sabem que o Evangelho no lar, que a nossa casa, não é local para isso. Então, se começar a acontecer de ter manifestações espirituais na nossa casa, significa que não é um espírito muito elevado. Pode ser um espírito brincalhão, que aparenta ter uma evolução, mas na verdade não tem, e que está querendo muitas vezes ali perturbar o ambiente da nossa casa. Então, se isso acontecer, busca ajuda na casa espírita, busca ajuda com alguém que entenda um pouco mais, mas o nosso lar terreno não é momento, não é local para que sejam feitas para que seja feito esse tipo de coisa. O trabalho mediúnico é no centro espírita, não é no Evangelho no lar.
E aí, para encerrar, uma oração, Pai Nosso, ou a prece de Cáritas, Ave Maria, tem gente que gosta da Ave Maria sem problema nenhum. Já vi muito espírita falando, Ave Maria não é prece espírita. Ué, a mãe de Jesus não é. A gente não pode falar sobre a mãe de Jesus? Né? Pelo amor de Deus, né? Seja lá qual prece a gente se sinta mais à vontade de encerrar o Evangelho. Importante fazer sempre uma prece de encerramento, como a gente faz aqui, né? Nas nossas lives aqui, a gente faz a prece de abertura, faz uma prece de encerramento também. E aí, algumas sugestões de livros que a gente pode usar no Evangelho no Lar, além do Evangelho segundo o Espiritismo. Livros do Emmanuel, livros de mensagens do Emmanuel, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, Vinha de Luz. São livros, são mensagens que o Emmanuel trouxe para a gente, né? Trechos dos Evangelhos com as explicações espíritas, né? À luz do Espiritismo, né? As explicações de Emmanuel. São livros fantásticos para a gente poder utilizar também. Sinal Verde, do André Luiz, também um livro bem interessante, né? Um livro bem... mensagens curtinhas, né? Vocês estão vendo ali em cima ali o Minutos de Sabedoria? Eu gosto bastante de usar o Minutos de Sabedoria como um complemento do Evangelho. Né? O Minutos de Sabedoria é aquele livrinho bem pequenininho, né? Não tenho ele aqui agora para mostrar. É um livro bem pequenininho do Carlos Pastorino, né? São mensagenzinhas bem curtinhas, né? Uma mensagem por página. Livro muito bom, eu gosto bastante. A gente pode complementar o Evangelho também com o Minuto de Sabedoria. E um outro complemento que eu também gosto é esse livro de baixo aqui, ó, o Vivendo o Evangelho. Esse aqui, ó, que tem a capinha azul e a capinha roxa. São dois livros, são dois volumes, na verdade, do mesmo livro. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente nesse livro. Então, para complementar o Evangelho é muito legal. Eu gosto bastante. Uma pessoa me indicou e eu gosto bastante desse livro. Fica aí dicas, né, para quem quer complementar o Evangelho ou utilizar esses livros, enfim, né, que for mais confortável para cada um. O importante é fazermos o Evangelho, é não deixar de fazer o Evangelho no lar. E aí eu vou contar uma outra história envolvendo animais. Eu contei lá da Cherry, aquela cachorrinha pretinha. Ela começou o Evangelho com a gente. E a Cherry, ela teve filhotes, teve 2 crias. Uma delas, a gente ficou com um filhotinho de cada cria. E uma das filhinhas da Cherry, a Neguinha, que eu vou colocar, eu vou até colocar a fotinha dela aqui já para vocês verem. Ela é bem parecida com a Cherry, inclusive. Ela só tinha o pelinho um pouco mais curtinho, mas né, a cor dela era muito parecida com a Cherry. A Neguinha, ela desencarnou. Eu conheci um centro espírita em São Paulo. Comecei a fazer o tratamento espiritual com a Neguinha. Tinha até carteirinha dela, né, quando eu fazia o tratamento espiritual com ela. E ela desencarnou num dia que nós estávamos fazendo Evangelho no lar. Ela estava muito doentinha. Ela sempre ficava ali perto. Naquele dia ela estava ali... Não era nesse sofá exatamente, mas perto desse sofá, ali numa almofadinha onde ela gostava de ficar. E ela estava ali quietinha tal, e a gente fazendo Evangelho. E aí a gente, quando estava quase acabando o Evangelho, a gente escutou, né, um chiadinho dela, né? Não sei se ela estava com dorzinha. Aí a gente finalizou o Evangelho e foi até ela. E ela já estava ali, né, nos instantes finais dela. E aí a gente fez uma prece pedindo, né, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que recolhessem ela, que acolhessem ela com amor e carinho no plano espiritual, que ela tinha ali cumprido com a sua jornada. Foi fácil fazer isso? Lógico que não. Lógico que não foi fácil. Lógico que o apego, em alguns momentos, falou muito alto ali. Mas para que ela não sofresse mais do que ela já estava sofrendo, porque ela estava sentindo dores, né, ela estava já idosinha, ela partiu. Minutos depois que a gente finalizou o Evangelho. Então vejo que muitas vezes a gente recebe pessoas lá no nosso centro, no Jefa Sorocaba, pessoas que foram lá buscar, né, uma ajuda, buscar um auxílio espiritual para o seu animalzinho. Só que muitas vezes a gente percebe que os tutores eles vão lá em busca da cura. Nem sempre é possível a cura. E quem cura é Jesus, é Deus, nosso Pai. Não somos nós ali. Só que às vezes o que aquele animalzinho está precisando é se desligar. Se desligar dos laços físicos, porque ele já cumpriu com a sua jornada. Às vezes ele está com dores terríveis. Ele muitas vezes não se desvincula do seu corpinho físico por conta do nosso apego. Então por isso que eu disse que é muito difícil, no momento ali crucial, a gente ter ali a lucidez de pedir a Deus, a Jesus, que
acolha o nosso animalzinho, que seja levado para ser tratado no plano espiritual, e a gente sabe que, quem sabe, mais tarde ele possa voltar para a gente. Então, o Evangelho também tem essas características, né, da gente levar essa luz de Jesus, muitas vezes não para a cura propriamente dita de um animalzinho, mas que ele possa ser encaminhado de uma forma mais tranquila, que ele possa se desvencilhar dos laços da matéria de uma forma mais tranquila, mais serena. Então, estou contando aqui 2 experiências que eu tive com animais envolvendo o Evangelho no lar, e espero que de alguma forma isso possa servir para alguém, possa servir para quem está nos assistindo, para que a gente pense um pouquinho, né, sobre tudo que envolve o Evangelho no lar, inclusive em relação aos animais. Para a gente encerrar aqui, mais 2 frasezinhas, uma delas do livro Desobsessão, apesar do nome ser meio assim, mas um trecho ali que o André Luiz nos fala sobre um puxãozinho de orelha, inclusive, para todos nós. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Todo espírita precisa compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos uma vez por semana é aconselhável que se reúna os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Então, todo espírita, todos nós espíritas, precisamos compreender essa necessidade. E aí o Espiritirinhas, né, um site bem legalzinho, que traz pra gente ali algumas chargezinhas, né, sobre espiritismo, né, uma delas aqui, ó, o rapazinho ali está sentado na mesa, né, com o Evangelho sobre a mesa, um copinho de água, e falando, já vai começar o Evangelho e eu vou ter que fazer novamente sozinho. E aí no próximo quadrinho, né, ele já está ali concentrado, estão vendo ali amigos espirituais ao redor dele, e um deles fala, é o que ele pensa. Ou seja, ele não está sozinho, ele está acompanhado ali desses amigos espirituais que vão ajudá-lo a fazer o Evangelho no lar. Então, amigos, essa era a mensagem que eu tinha para vocês na noite de hoje. Que Jesus nos ilumine e nos ampare sempre, que esteja sempre presente em nossas vidas. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre outros assuntos envolvendo o Evangelho no lar, essa é a bibliografia que eu usei, né, os livros que eu usei para a gente conversar na noite de hoje. Nesses livros tem mais mensagens, tem mais informações, né, que de repente podem ajudar aí vocês a compreender melhor sobre o Evangelho no lar, sobre como fazer Evangelho no lar. Então, tá aí toda a bibliografia para vocês sobre os livros, né, sobre a doutrina espírita de uma forma geral. Então, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando na noite de hoje, estiveram aqui assistindo essa palestra, né? Agradeço mais uma vez a minha amiga Ivani Lima pelo convite, pela confiança, e fazendo aqui a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, por mais esta noite, por mais esta oportunidade em que estivemos aqui reunidos para fazer esse Evangelho, para fazer essa palestra, falando sobre o Evangelho no lar, falando sobre a importância de Jesus em nossas vidas. Que o nosso Mestre Divino, nosso guia e modelo, esteja sempre presente em nossos corações, em nossas vidas, nos ajudando e nos auxiliando em tudo aquilo que necessitarmos. Que Jesus cubra com a sua luz a todos aqueles que estão nos assistindo, que estiveram conosco e que ainda vão assistir essa palestra em algum momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos e que Jesus esteja sempre presente nos lares e nos corações de cada um de vocês. Beijo, Ivani, obrigado pelo convite. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.